Há 1000 anos, em um planeta distante de uma galáxia desconhecida, existia um ser cuja vida havia chegado ao fim muito tempo atrás. O planeta, conhecido como Xeon, era um lugar desolado, cheio de misteriosas ruínas e vestígios de uma civilização que havia desaparecido no esquecimento. Nesse mundo, onde o tempo parecia ter parado, a história de um homem chamado Kael permanecia oculta entre as sombras do passado. Kael havia sido um líder, um homem de grande sabedoria e poder, mas sua vida se extinguiu no auge da guerra que devastou sua terra natal. Na quietude dos séculos, Kael repousava em um profundo sono, enterrado em uma cripta selada por antigos rituais. Ninguém se lembrava de seu nome ou da razão de sua existência, mas algo dentro dele permanecia intacto. Seu coração, outrora pulsante de vida, havia parado, e seu corpo fora abandonado ao tempo. No entanto, a história ainda não havia terminado, pois seu toque, seu legado, o traria de volta à vida. Halia, uma jovem exploradora, chegou a Xeon por pura casualidade. Sua missão inicial era encontrar um artefato perdido, mas logo percebeu que havia algo mais naquele planeta desolado. Halia era diferente dos outros exploradores. Sua mente era mais perspicaz, sua coragem maior e seu desejo de descobrir a verdade mais intenso. Enquanto explorava as ruínas de uma antiga cidade, encontrou uma porta secreta que a levou a uma câmara subterrânea. Lá, em meio à poeira e desolação, encontrou uma figura acorrentada, irradiando uma energia estranha. Era Kael, cujo corpo parecia estar suspenso no tempo, mas algo em seu rosto ainda transmitia a presença de uma vontade poderosa. Os olhos de Halia brilharam ao descobrir a figura de Kael. Sem pensar, aproximou-se e, com uma mistura de curiosidade e espanto, tocou sua mão. No mesmo instante, algo aconteceu. Um brilho cegante encheu a câmara, e a terra sob seus pés tremeu. Os batimentos do coração de Kael começaram a ressoar pela sala, como se o tempo estivesse retrocedendo. Kael despertou. A primeira coisa que sentiu foi o frio da escuridão, mas logo algo muito mais quente, começou a irradiar de seu peito. Sua respiração tornou-se mais profunda, mais constante, e seus olhos se abriram lentamente. A luz, que antes parecia inalcançável, agora iluminava seu ser. Kael estava vivo novamente, mas não da mesma maneira. Os séculos que haviam passado não apenas o mantiveram adormecido, mas também haviam alterado sua essência. Halia, embora surpreendida pelo que havia acontecido, não demonstrou medo. Em vez disso, uma intensa fascinação a invadiu. Kael a olhou, e em seu olhar havia algo que não pertencia àquele tempo. Um conhecimento ancestral, um poder que podia mudar o destino das estrelas. Quem é você? Perguntou Kael, sua voz grave, como se tivesse sido esculpida em pedra pelo tempo. Sou Halia, uma exploradora. Encontrei você nas ruínas de Xeon, respondeu ela, sem desviar o olhar. Mas o que é você? Como é possível que esteja vivo após 1000 anos? Kael franziu o senho e levantou-se lentamente, como se seu corpo estivesse reaprendendo a se mover. Meu coração parou há muito tempo, disse ele, em voz baixa. Mas seu toque trouxe minha alma de volta. Mas há algo mais. O tempo mudou. As estrelas já não brilham da mesma forma. E a guerra que iniciou minha queda ainda pode ressurgir. Preciso evitar que isso aconteça, a qualquer custo. Halia o observou, surpresa com a gravidade de suas palavras. Kael não apenas havia retornado, mas trazia consigo um aviso, uma missão que só ele poderia cumprir. Algo em seu interior também lhe dizia que aquele homem, que viverá em uma era muito mais avançada, poderia ser a chave para mudar o destino do universo. Por que devemos impedi-la? Perguntou Halia, sua mente correndo com as possibilidades. Porque as estrelas, Halia, não devem se apagar. E aqueles que tentarem fazê-las desaparecer trarão o caos ao universo. Meu povo pagou o preço dessa guerra, mas Kael parou, e uma sombra de dor cruzou seu rosto. Eu não posso permitir que mais vidas sejam perdidas. Halia sabia que não poderia recusar aquela missão. Sabia que Kael, embora de outro tempo, era um homem de grande poder e que somente ele poderia guiá-la rumo à salvação de todos os mundos. Juntos, começariam uma jornada que os levaria aos confins do espaço, a lugares onde a luz das estrelas começava a desaparecer. Enquanto avançavam,
O universo inteiro se preparava para o retorno de um homem que havia sido esquecido pelo tempo, mas que agora, com o coração ressuscitado, lutaria para evitar a escuridão total. E a cada passo, a verdade ia se revelando, não apenas sobre o destino de Kael, mas sobre o futuro de toda a galáxia. Mas a guerra que havia começado 1000 anos atrás não estava tão distante quanto imaginavam, e uma sombra sombria pairava sobre eles, aguardando o momento certo para atacar. Enquanto Kael e Halia cruzavam a vasta paisagem de Sheon, os ecos de uma antiga guerra começaram a ressoar novamente. As ruínas ao redor não eram apenas testemunhas de um passado distante, mas pareciam sussurrar segredos esquecidos. Em cada canto da cidade, uma sensação palpável de perigo espreitava nas sombras. Algo, ou alguém, invisível e letal, parecia segui-los. Ao atravessarem uma antiga ponte de pedra, Kael parou de repente. Seus olhos, que antes brilhavam com a luz da vida recém-desperta, agora escureceram, como se uma sombra interna o envolvesse. Estão nos observando, disse Kael em voz baixa, seu tom grave. Halia, embora destemida, não conseguiu evitar um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Olhou ao redor, mas só via o vazio da velha cidade, os vestígios do que um dia foi um centro vibrante de civilização. No entanto, algo no ar, algo na quietude, dizia que não estavam sozinhos. Quem? Perguntou, sua voz tensa. A alma sombria, respondeu Kael com um suspiro. Uma entidade criada pela guerra que destruiu meu mundo. Sua missão não era apenas acabar com os habitantes de Sheon, mas corromper e controlar tudo o que tocava. Ninguém sabe sobre ela, mas eu sei. Eu fui quem a selou. E agora, parece que ela despertou. Halia franziu a testa, lutando para processar o que acabará de ouvir. Uma entidade responsável pela queda de um império inteiro, e Kael havia sido o único capaz de detê-la. Agora, parecia que a mesma escuridão ameaçava ressurgir, mais forte do que nunca. Como ela pode ser detida? Perguntou Halia, sua mente afiada como uma lâmina, buscando respostas. Com o sacrifício, disse Kael, suas palavras carregadas de dor. A alma sombria não pode ser completamente destruída. É uma entidade de pura energia, alimentada pelo caos e pelo ódio. Para selá-la novamente, é preciso enfrentá-la com algo igualmente poderoso. Algo que eu perdi. Halia o encarou, sua mente correndo em 1000 direções. Se Kael havia sido o único capaz de derrotá-la antes, o que faria agora, após 1000 anos de letargia? E o que ele havia perdido? Sua vida, sua humanidade, sua alma? Kael, percebendo o desconcerto nos olhos de Halia, suspirou profundamente. O que perdi foi minha humanidade. Para vencer a escuridão, tive que sacrificar minha conexão com o mundo. Agora sou apenas uma sombra do que fui, mas minha missão permanece intacta. A batalha que enfrentaremos não é apenas contra a alma sombria, mas também contra o medo que deixei para trás. O vento soprava na cidade desolada, e o som dos passos dos dois viajantes era a única coisa que rompia o silêncio. De repente, um ruído estranho, como um eco distante, começou a ressoar pelas ruínas. Um retombar surdo que parecia vir do coração de Sheon. Estão vindo! Gritou Kael, sua voz carregada de urgência. Precisamos encontrar o templo antes que seja tarde demais. Halia assentiu, seus olhos agora fixos no horizonte. Ela sentia a pressão do tempo apertando ao redor deles, como uma serpente pronta para estrangulá-los. Se o que Kael dizia era verdade, então a verdadeira batalha estava apenas começando. Ambos começaram a correr em direção ao templo esquecido, um antigo santuário escondido entre as montanhas que cercavam a cidade. Dizia-se que em seu interior residiam os segredos de Sheon, os últimos vestígios de uma civilização avançada destruída pela própria arrogância de seus líderes. Mas também era o local onde Kael havia selado a alma sombria e onde agora deveriam enfrentá-la novamente. Ao chegarem ao templo, um brilho verde e sombrio começou a emanar das fendas na rocha. Kael parou subitamente, seu rosto tenso, como se uma parte de sua alma reconhecesse o mal que estava se aproximando. Halia se adiantou, mas ele a segurou pelo braço, detendo-a. Escute. Halia, disse ele em voz baixa, quase em um sussurro. O que estamos prestes a enfrentar não é apenas uma batalha física. A alma sombria não manipula apenas o corpo, mas também a mente. Ela nos desafiará com nossos próprios medos, com aquilo que mais tememos. Devemos estar preparados,
porque se cedermos, se mostrarmos fraqueza, tudo estará perdido. Halia assentiu, mas seu coração batia forte. A presença que sentiam era palpável, como se as próprias pedras do templo estivessem respirando. Algo estava lá, algo que já os observava, à espreita. O ar ficou pesado, e um grito dilacerante ecoou pelo templo, como se as próprias paredes estivessem sendo rasgadas. Kael avançou, sua postura firme e decidida, mas algo dentro dele vacilava. Ele sabia que este seria o confronto mais difícil de todos, não apenas pela entidade que enfrentaria, mas pelo que teria que sacrificar. Halia se aproximou, posicionando-se ao lado dele, sem medo, com uma determinação que ainda não havia mostrado antes. Você não está sozinho, Kael, disse ela, olhando para o antigo guerreiro. Você não está. E assim, com a ameaça da escuridão rondando ao seu redor, Kael e Halia adentraram o coração do templo, prontos para enfrentar a sombra que havia retornado para reivindicar o que lhe pertencia. A batalha pelas estrelas, pelo destino de todo o universo, estava prestes a começar. E enquanto avançavam em direção à escuridão, ambos sabiam que nada voltaria a ser como antes. Dentro do templo, as sombras pareciam dançar com vida própria, como se o próprio edifício estivesse consciente de sua chegada. O ar estava carregado com uma energia sombria que fez os pelos de Halia se eriçarem e o pulso de Kael latejar com uma urgência que ele não sentia havia séculos. Cada passo os aproximava de um poder antigo, selado e esquecido, mas que agora, por suas ações, havia despertado. Halia olhou ao redor. As paredes, cobertas de inscrições em línguas desconhecidas, pareciam vivas. A cada passo, as palavras brilhavam fracamente, como se o templo estivesse observando e avaliando os intrusos. É aqui, disse Kael, sua voz grave ecoando na câmara central do templo. Este é o limiar. Halia não conseguiu evitar a pressão crescente, como se uma mão invisível apertasse seu peito. O que tudo aquilo significava? Quais sacrifícios Kael havia feito para chegar até ali? E qual seria o preço a pagar agora? No centro da sala, uma grande estátua de um antigo guerreiro, aparentemente de pedra, erguia-se diante deles. Seus olhos vazios pareciam observá-los. Mas, ao olhar mais de perto, Halia percebeu que não era apenas pedra que formava a figura, mas uma mistura de energia e matéria, como se estivesse presa entre dois mundos. É a fonte da escuridão, murmurou Kael. A alma sombria está selada no núcleo desta estátua. Se conseguirmos destruí-la, ela desaparecerá. Mas há algo que eu não te contei. Halia franziu o senho, percebendo a inquietação na voz de Kael. O que foi? Kael virou-se lentamente, seus olhos sombrios refletindo a intensidade da situação. A alma sombria não é apenas uma entidade de pura maldade. Durante a guerra, ela foi alimentada pela dor, pelo ódio e pelo desespero dos caídos. Foi criada por um sacrifício, meu sacrifício. A alma do meu povo foi usada para dar-lhe vida. Halia deu um passo atrás, surpresa. O que quer dizer? A escuridão, a criadora de toda essa destruição, foi resultado da morte do seu povo. Sim. Kael aproximou-se da estátua, tocando sua superfície fria com as palmas das mãos. O que eu não sabia na época era que, ao selá-la, também me selaria. Deixei de ser humano, deixei de ser o que era, para que a alma sombria não pudesse continuar corrompendo o universo. Agora, depois de todo esse tempo, ela voltou, mais poderosa do que nunca. O brilho verde que emanava do núcleo da estátua começou a intensificar-se, e uma risada distante e cavernosa ecoou pelas paredes. A escuridão ganhava vida, como uma entidade que se alimentava do medo e do desespero, ansiosa por sua liberdade. Halia, no entanto, não recuou. Não vamos permitir que ela leve você. Não depois de tudo o que você fez por este universo. E se houver uma maneira de detê-la sem destruir você mesmo? Kael a encarou, uma fagulha de esperança brilhando brevemente em seus olhos. Como? De alguma forma, precisamos usar sua conexão com a estátua. Se a alma do seu povo foi selada nela, talvez haja uma forma de libertar os caídos, e ao mesmo tempo, destruir a escuridão. Kael ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Halia. Se o que ela dizia tivesse algum fundamento, talvez houvesse uma maneira de redimir seu sacrifício, de restaurar o que havia perdido. Mas ele também sabia que não podiam confiar que tudo daria certo. A alma sombria era mais astuta do que podiam imaginar,
e seu poder não tinha limites. O estrondo do templo aumentou, e as paredes começaram a vibrar. A energia sombria estava crescendo, alimentada pelo desespero de Kael, pelo seu medo de falhar. A alma sombria sabia o que ele temia, sua própria essência. Não podemos hesitar mais, disse Kael, estendendo as mãos em direção à estátua. A luz verde tornou-se cegante, preenchendo todo o templo com uma energia abrasadora. Ajude-me, Halia. Halia correu até ele, suas mãos tocando as dele. No mesmo instante, uma onda de energia os envolveu, e um grito gutural, retumbante, ecoou das profundezas da estátua. A escuridão começou a se manifestar, serpenteando ao redor deles, tentando separá-los, arrastá-los para sua perdição. Mas Halia não desistiu. Não vou deixar que te leve, Kael. Dentro de si, Halia lembrou-se do que aprenderá em seus anos como exploradora. Cada cultura, cada civilização que havia estudado, tinha uma crença comum. O poder da luz, a pureza do sacrifício, podia desafiar qualquer escuridão. E ela estava disposta a ser essa luz. Lembre-se de quem você é, Kael, gritou, enquanto sentia sua própria energia se fundir com a dele. O sacrifício não foi em vão. Seu povo vive em você. Kael fechou os olhos, permitindo que a energia de Halia fluísse através dele. De repente, um brilho de memórias esquecidas o invadiu. As vozes de seu povo, os rostos daqueles que havia perdido, tudo o que deixará para trás começou a retornar. Suas emoções, sua humanidade, foram restauradas, mesmo que apenas por um momento. Era um instante fugaz, mas suficiente. A estátua começou a se despedaçar, as rachaduras se espalhando por sua superfície, como se a alma de Sheon, aquela centelha de humanidade enterrada, estivesse se libertando. A risada da alma sombria transformou-se em um grito furioso, como se estivesse sendo despojada de todo o seu poder. Mas, antes que pudesse se manifestar completamente, algo incrível aconteceu. Kael, com o último vestígio de seu ser, lançou um grito ensurdecedor. E o coração da estátua explodiu em uma explosão de luz. A escuridão desapareceu, e o tempo mergulhou em um silêncio absoluto. Mas, assim como antes, algo estava esperando nas sombras, e Kael sabia disso. A guerra que havia começado 1000 anos atrás não havia terminado. Desta vez, não seria apenas sua alma que lutaria, mas algo maior, algo que havia despertado dentro dele e que nem ele mesmo compreendia. A luz cegante começou a desaparecer lentamente, e o brilho verde que impregnava o templo sumiu por completo. Halia caiu de joelhos, exausta pelo esforço. O ar agora estava impregnado de uma paz silenciosa, como se o próprio universo estivesse tomando um fôlego. Mas, apesar da vitória momentânea, Kael permaneceu de pé, no centro da sala, olhando para o vazio com uma expressão grave. Conseguimos, mas algo está errado, disse Kael em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Halia levantou-se, aproximando-se dele. O que houve? Kael? Pensei que tínhamos conseguido. A escuridão está contida. Está, respondeu Kael, sua voz ressoando com um eco profundo. Mas o que libertamos não é apenas a escuridão. Também libertamos uma nova luz, algo muito mais poderoso do que imaginávamos. Halia franziu o senho. O que você quer dizer? Kael a olhou fixamente, e em seus olhos brilhava uma mistura de compreensão e temor. Meu sacrifício não foi apenas para selar a escuridão. No processo, o que restou dentro de mim, minha humanidade foi transformada. A escuridão não tem mais controle sobre mim, mas também não sou completamente o que era. Agora, sou algo diferente, algo que nem mesmo eu consigo compreender. O templo, antes cheio de energia sombria, começou a desmoronar, como se o próprio edifício estivesse reagindo à nova realidade que haviam criado. As paredes racharam, e o chão tremeu, enquanto uma nova presença começava a preencher o espaço. De repente, uma figura apareceu diante deles, etérea e luminosa. Era uma visão de pura luz, mas também de uma força implacável. Você renasceu, Kael, disse a figura, sua voz suave, mas carregada de poder. E com o seu renascimento, também voltou o equilíbrio que foi perdido há 1000 anos. Kael, atônito, deu um passo para trás. Quem é você? Eu sou a consciência coletiva de Sheon, respondeu a figura. A essência dos caídos, aqueles que morreram na guerra.
Nem todos foram consumidos pela escuridão. Alguns sobreviveram, mas suas almas ficaram presas entre os mundos, esperando para serem libertadas. Agora que a alma sombria foi destruída, as almas perdidas podem retornar, mas o que você fez alterou o equilíbrio. Você, Kael, é a ponte entre a escuridão e a luz, entre o passado e o futuro. Halia olhou para Kael, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Então, o que isso significa para ele? Para você? A figura de luz voltou seu olhar para Kael. Significa que Kael deve assumir o papel de guardião, não apenas das estrelas, mas do equilíbrio entre os seres de luz e sombra. Ele foi transformado em algo novo, algo que pode guiar os mundos perdidos à redenção ou à destruição, caso sua alma volte a se desviar para a escuridão. Kael fechou os olhos, processando a magnitude do que acabará de ouvir. Seu destino, o destino de toda a galáxia, dependia de sua capacidade de equilibrar esses dois poderes dentro de si. E o que acontece com o universo? O que acontece com os mundos que ainda lutam? Perguntou Kael, sua voz agora mais firme, cheia de determinação. A figura de luz sorriu tristemente. O universo seguirá seu curso. Mas a guerra nunca termina, Kael. Sempre haverá um ciclo, sempre haverá sombras. A verdadeira prova não será se você pode derrotá-las, mas se pode manter o equilíbrio. Apenas você decidirá se o sacrifício que fez se tornará uma bênção para todos ou uma condenação. Com essas palavras, a figura de luz desapareceu, deixando para trás um brilho que parecia envolver todo o templo. O chão estabilizou-se, as ruínas que antes se desmoronavam começaram a acalmar-se, e o templo, agora marcado pelo que havia acontecido, permaneceu de pé como um monumento ao sacrifício e à redenção. Kael olhou para Halia, que o observava com uma mistura de admiração e respeito. Você está pronto? Perguntou ela, sabendo que palavras não podiam abarcar tudo o que ele sentia naquele momento. Kael respirou fundo, seu corpo ainda vibrando com a energia da transformação. Não sei se algum dia estarei pronto. Mas não tenho escolha. O equilíbrio deve ser mantido. E se eu tiver que ser aquele que o guie, assim serei. Juntos, deixaram para trás as ruínas de Sheol, não como meros exploradores, mas como os guardiões de uma nova era. Sabiam que sua missão era apenas o começo, que as sombras ainda espreitavam e que o caminho seria longo e cheio de incertezas. Mas também sabiam que, no fim, a luz prevaleceria, desde que tivessem a coragem de manter o equilíbrio. Assim, Kael, o homem cujo coração havia parado há 1000 anos, mas cuja vontade o trouxe de volta à vida, tornou-se o protetor de um universo cheio de possibilidades. Um protetor que caminharia entre as estrelas, guiando aqueles que estavam perdidos e lutando contra a escuridão sempre que esta ameaçasse devorar a luz. E embora sua história nunca terminasse, os ecos de seu legado ressoariam para sempre, entre as estrelas e os mundos, como um lembrete de que, mesmo na mais profunda escuridão, sempre há uma centelha de esperança.